Acostumado com votações expressivas desde 2016, quando se elegeu vereador pela primeira vez, Felipe Camozzato não deslanchou na campanha para prefeito da capital. Como deputado estadual, ele é o único representante do Partido Novo na Assembleia Legislativa. Hoje vamos falar sobre o resultado das eleições municipais, o futuro do Novo em Porto Alegre e os desafios para os próximos anos. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de Banrisul, consignado INSS é no Banrisul. Contrate pelo app ou direto na agência. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para o seu final de ano. Felipe Camozzato, bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado, Orestes. Prazer estar aqui, prazer estar falando com todos vocês. E vamos lá, vamos para esse papo aí. Vamos lá, é uma conversa. Do caso do fracasso que fez com que tivéssemos 2 turnos nessa eleição em Porto Alegre. Pudéssemos vencer 2 vezes Maria do Rosário. Tu se sente responsável pelo prefeito Melo não ter ganho a eleição no primeiro turno? Eu não diria que eu me sinta responsável. Na verdade, assim, eu acho que, em alguma medida, eu sou responsável por o prefeito Melo quase ganhar no primeiro turno. Vou mudar essa lógica, né? Vale lembrar que, desde o início, pré-campanha e depois, ao longo das primeiras pesquisas, no início da campanha, a candidata Maria do Rosário estava despontando em primeiro lugar nas pesquisas e a rejeição do prefeito Melo superava os 50%. Isso começa a mudar na medida que iniciam também os debates. E claramente, né, para quem acompanhou os debates nos diversos veículos, eu tive um papel muito importante em não apenas fazer o confronto ideológico com a Maria do Rosário, mas também confrontar a própria Juliana Brizola, o próprio prefeito Melo, e com isso poder fazer com que eles também pudessem se diferenciar melhor para o eleitor, que talvez estivesse um pouco, né, ainda atordoado com a situação das enchentes e pensando, né, o que seria da cidade. Claro que num segundo momento, quando entra a propaganda de rádio e televisão, as quais eu não tinha, né, a minha campanha acaba perdendo em volume com relação às demais campanhas. Mas acho que a gente fez uma entrega importante de pautar a agenda. No fim, a campanha inteira foi discutida em torno de agendas que nós propusemos e fizemos questão de pautar nos debates. E também o crescimento da rejeição da Maria do Rosário e da redução da rejeição do próprio Sebastião Melo tem um papel aí que eu acho que foi também dos debates promovidos por nós. Então, eu acho que o Melo só chegou perto de ganhar no primeiro turno porque teve Felipe Camozzato também no primeiro turno fazendo esse papel. Que não era um papel necessariamente de ser um aliado do Melo, longe disso. Era uma campanha independente, uma campanha que tinha pouco recurso, era pequena, né? O meu orçamento de campanha, Horácio, as pessoas às vezes não se dão conta das diferenças, né? O meu orçamento de campanha, além de eu não estar no rádio e na TV, coisa que os outros 3 principais adversários estavam, né? Mas o meu orçamento de campanha, ele era de menos de 1/10 do da terceira colocada, Juliana Brizola. Então era 670 mil, comparado com cerca de 7 milhões da Juliana Brizola, cerca de 8 milhões do Melo, cerca de 9 milhões da Maria do Rosário. Ou seja, existia, né, um oceano de diferença de volumes de campanhas e isso naturalmente acabou se traduzindo depois nos resultados. Confesso que eu fiquei surpreso de não ter encerrado o primeiro turno mesmo, a eleição, porque a gente viu a nossa votação se esvaindo nos últimos dias pelo discurso do voto útil, né? Pois é, tu acha que fez menos votos do que poderia ter feito justamente por esse voto útil nos últimos dias? Né? O eleitor que não queria o PT, que não queria Maria do Rosário, enxergou no Melo o candidato para vencer já no primeiro turno e muita gente que ia votar em ti, votou no Melo? Eu não tenho só a crença, eu tenho a convicção e essa convicção ela deriva de 2 principais fatores. Primeiro foram as próprias pesquisas, né? Eu tive pesquisas registradas no TSE, não aquelas pesquisas fakes, né? Que também circularam, algumas delas, mas que chegaram a me colocar com 12% de intenções de votos antes de começar a campanha mesmo, né? Mostrando a musculatura que nós teríamos se nós tivéssemos condições de competir em igualdade na eleição. Né? Ou seja, o nosso nome tinha uma aderência e existia uma vontade das pessoas que rejeitavam tanto Melo quanto Maria do Rosário e Juliana Brizola de apostar numa alternativa.
ainda assim a gente era muito desconhecido, então precisava ter força para se apresentar na campanha, coisa que nós tivemos dificuldades por conta da falta de recursos e de não estar na TV e no rádio. Mas especialmente nós recebemos muitas mensagens, Orestes. Na última semana eu recebi assim, milhares e milhares de mensagens nas nossas redes sociais de pessoas dizendo: meu voto era teu. Tu és o melhor candidato, na minha opinião, mas eu vou votar no Melo por um voto útil de não querer ter segundo turno, ou de estar com medo da Maria do Rosário, ou eventualmente até do Jânio Brizola. Então, o eleitor, ele falou de maneira muito aberta sobre isso. O que é uma pena, né? Porque o primeiro turno é para o eleitor votar naquele candidato que ele considera o melhor. O segundo turno tem o voto útil, né? Mas no primeiro não deveria ser assim. Mas, enfim, é da vida. Com certeza, até porque depois, né, as pessoas lamentam assim, mas aí nós vamos... Né, talvez não ter a melhor opção. Eu digo assim, nenhuma cidade vai se transformar a melhor cidade se ela sempre escolher o líder menos pior. Né? Então, assim, isso é um dilema. Outro dilema é que a gente possa ter também a representação dos votos no primeiro turno, né, Orestes, tu acompanha bem a política e sabe muito bem disso, ela demonstra também a força política de certas ideias. E não deixa de ser um incentivo para que novas lideranças venham participar do pleito. Claro. Se uma nova liderança participa do pleito e ela não é levada a sério, outras lideranças que poderiam ser candidatas na próxima eleição vão dizer que, olha, esse jogo é viciado, são sempre as mesmas caras, então eu não vou me sujeitar a isso. E a gente acaba afastando gente muito boa de querer participar da política. Então, eu acho que a votação no primeiro turno ela é importante para dizer qual é a agenda que nós acreditamos, que a pessoa, né, que o cidadão acredita, e também para dizer, né, dar um recado para a cidade de que, olha, nós queremos apostar também em novas caras, novas ideias, mentes arejadas, né? Que foi o que a nossa candidatura tentou apresentar aí nessa campanha. Bom, mas teve um insucesso. Sim, essa é a realidade, é né? Foi um insucesso. Até estou vendo aqui na sua votação para prefeito em 2024, 26.603 votos. É isso? 26... 603. Agora, para deputado estadual, em 2022, tu teve quase 40 mil votos, 39.517 votos, sendo inclusive 20 mil votos em Porto Alegre. Isso. Né? Então, assim, não é que diminuiu, né? Mas tu teve uma votação maior para deputado do que teve a prefeito em Porto Alegre. Não, em Porto Alegre. Em números totais, claro. Em Porto Alegre eu fiz 20 mil votos para deputado. E agora fez 26. Eu aumentei, né? Mas com uma força de candidatura majoritária. Por que mesmo com poucos recursos, eu concordo com a tua análise, tá? Sim. Acho que fez, e que bom que todo mundo percebeu a força da TV e do rádio. Tem muita gente dizendo, a rádio, a TV, ninguém mais dá bola para a TV, por exemplo. É muito importante numa campanha. O ex-prefeito Nelson Marquesan não foi candidato porque ele não teria tempo de rádio e TV. Sim. E ainda é muito importante. Não muito pelo horário aquele fixo. Que as pessoas se distraem por isso, né, Orestes? Da manhã. Elas pensam assim, eu não assisto o horário eleitoral, mas não é esse o ponto. E eu acho que eu também, agora, nos últimos 20 anos, é a primeira campanha que eu não fiz campanha para alguém, não tive envolvido em uma campanha eleitoral, a não ser de fora. Então, como eleitor, eu não assisti nem... Aliás, assisti só o primeiro dia de programa e o último. Eu não assisti o horário político, eleitoral. Mas a gente é impactado nos comerciais desse programa aqui, nas inserções avulsas durante a programação. E é muito importante. O Melo derruba a rejeição dele a partir de uma comunicação do que estava fazendo, né, de um jeito, a comunicação dele acertou a mão. Né, e a Maria do Rosário também perde a mão quando se posiciona de uma forma mais agressiva, né, e o eleitor rejeita. Então é muito importante, rádio e TV ficou muito claro nas últimas eleições municipais. Mas a gente tem o fenômeno de Jair Bolsonaro e vários outros fenômenos da internet. E tu age muito bem nas redes sociais, é muito presente, tem um número muito grande de seguidores. Por que a tua campanha não deslanchou nas redes? Olha, eu atribuo... Bom, primeiro assim, né? O fracasso ele é relativo, né? Porque a gente sabia desde o princípio que uma candidatura do Novo, numa circunstância de chapa pura, sem rádio e TV, com recursos limitados financeiros, a maior probabilidade era uma probabilidade de não se eleger. Né? Agora, eu acho que a gente foi muito bem sucedido, apesar de tudo, porque nós reelegemos nossa bancada com mais do que o triplo da votação dos vereadores. Mas não aumentou o número de cadeiras. Não aumentou o número de cadeiras. Permaneceu 2 cadeiras. Isso, por muito pouco, inclusive, né? Chegamos a bater na trave. Por 300 votos, a Júlia Zardo 300 votos. Né, não entrou. Exato. Batemos na trave. Mas nós aumentamos a votação dos vereadores e conseguimos pautar a agenda da discussão na cidade naqueles pontos que para a gente eram fundamentais, né? De não aumento de impostos, parcerias público-privadas, concessão do DEMAI, a produtividade ou a eficiência do serviço público e também o sistema de prevenção de cheias da cidade. Acho que todos esses temas foram bem aprofundados na campanha, que era também nosso objetivo,
de alguma forma, contribuir para esse debate. E para isso Agora, que serve a política também, né, Camozzato? Total, né? Então também colocar assuntos que são importantes para a sociedade a partir de uma visão de mundo, de um partido, de um grupo de pessoas, colocar ele na pauta. E pressionou muito o prefeito Mello agora, inclusive a incluir essas pautas no seu governo. E eu já te pergunto, sem enrolar muito, Sim. o Novo vai participar do governo Mello? Deve participar, sim. Só te respondendo a pergunta anterior, para não ficar sem resposta, né? Tu disse, aqui atribuo o resultado eleitoral, né? E por ter muitos seguidores nas redes sociais, o resultado daqui a pouco tem um descompasso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde cada vez mais a rede social ela acaba sendo um local onde, se você não se torna muito agressivo, muitas vezes, né? Tem que gritar. Exato, sabe? Acaba que você não viraliza, né? Então a gente viu o caso do Marçal. O Marçal tinha uma comunicação muito boa, é fato, mas bastante agressiva e mais do que isso. Muita gente diz assim, tá, mas o Marçal, ele conseguia ter um poder ímpar de fazer polêmicas e construir repercussão nacional. É verdade, mas se eu fizesse o que Marçal estava fazendo em São Paulo, num debate em Porto Alegre, eu não teria tido a repercussão que o Marçal teve, porque o Marçal tinha de largado 12 milhões de seguidores. Claro. Em contrapartida, eu tinha 80 mil seguidores. Então, era um universo muito distinto também de alcance na rede social. E não seria autêntico, né? E não seria autêntico. O Marçal é daquele jeito e tu é de um outro jeito. Exatamente. Então, assim, eu fui bastante agudo, inclusive, nos debates, né? A boa parte dos virais do debate de Porto Alegre foram de confrontos meus com a Maria do Rosário, por exemplo, né? Onde ela não conseguia sequer responder sobre a ditadura venezuelana, ou mesmo sobre a questão de segurança pública e a herança dela, né, com o PT, as votações dela enquanto deputada e por aí vai. Mas ainda assim... tu é muito educado, tu é um bom menino. Pode ser, Orestes, eu acho que assim... Não, e as redes não querem isso, as redes querem gritaria. O papel da liderança política, e aí vou somar com a pergunta que tu fizeste, acho que o papel da liderança política é não apenas, conseguir propor uma visão de mundo, fazer o contraponto às ideias, apresentar as ideias que você acha que são as melhores ideias para o debate público, ou seja, independente da probabilidade de eleição, você conseguir agregar conteúdo e valor ao debate público para que os serviços públicos melhorem, para que a política melhore, para que a cidade melhore, independente do seu sucesso eleitoral, né? Então isso a gente fez, né? Ao mesmo tempo, o líder político ele não deixa de ser uma liderança observada pelas pessoas, onde elas podem buscar na liderança política uma inspiração, uma rejeição, uma contemplação, uma neutralidade e por aí vai. Eu procuro, de certa forma, conseguir, de alguma maneira, transmitir ideias positivas e um comportamento que eu esperaria de outras lideranças. Eu acho que quando eu assisto outros líderes participarem da vida pública, ou mesmo da vida empresarial, lideranças empresariais, tu espera alguns certos comportamentos. A cordialidade é uma delas, a capacidade de argumentação, retórica é outra, a conduta é outra, a coerência entre o discurso e a prática é outra, a transparência dos atos é outra. Então, assim, são coisas que eu procuro reunir em torno daquilo que eu apresento para as pessoas. Então, não faria muito sentido eu virar um personagem. Um personagem enlouquecido, baixar o nível e tudo mais, porque esse não sou eu e nem é o que eu quero transmitir, porque seria uma falsidade. O vereador Ramiro Rosário é um personagem? Acho que é um personagem. O Ramiro, ele é muito daquilo que ele apresenta na rede social, sim. Eu muitas vezes mexo com ele, que às vezes ele parece atuar muito nos vídeos, que ele faz umas caretas e tudo mais, mas que ele está fazendo a interpretação de um texto que ele mesmo redigiu, que é a essência daquilo que ele pensa. Eu acho que o personagem se torna muito mais aquele que tenta vender uma ideia que ele não acredita, ou que faz aquilo que ele não é parte da sua essência. O Ramiro, eu acho que ele é exatamente aquilo que ele apresenta e ele pensa aquilo que ele fala. Então, nesse sentido, eu acho que dá para dizer assim, como eu falo com um amigo do Ramiro e colega de partido, que eu poderia dizer sobre a forma com que ele faz uma careta num vídeo, mas não sobre o conteúdo que ele está apresentando. Ou seja, é perfeitamente coerente com o que ele apresenta. Eu te provoquei aqui, provoquei o Ramiro, que é meu amigo, e o Ramiro é daquele jeito, tá? Só menos brabo, no convívio entre nós. Mas é que ele também é um problema da rede social. Que a rede social... Vamos lá, Orestes? Se agora eu chego aqui e, faço uma lacração contigo, vai virar um corte, vai viralizar na rede social, tudo, etc, etc. Esse corte, todo mundo vai receber. E todos os outros 10 cortes dessa entrevista, onde a gente conversou normalmente, foi cordial, falou sobre assuntos interessantes, ninguém vai ver. Ninguém vai dar bola. E todo mundo vai dizer assim, o Camozzato foi descortês com o Orestes. Ou, o Orestes é um jornalista incapaz, não conseguiu nem responder ao deputado. Ou seja, todo mundo pega e subtrai uma interpretação daquilo que chegou até ele e não viu a figura toda, E isso cada vez mais a rede social faz.
Então, para quem conhece o Ramiro só de rede social e acaba não acompanhando o trabalho do vereador Ramiro no dia a dia do plenário, no parlamento, nos eventos e tudo mais, acaba vendo só uma pequena parte do iceberg, né? Bom, vamos lá, teve uma troca na bancada, né? Primeiro teve a tua troca, né? Você elegeu deputado, foi para a Assembleia, e aí o primeiro suplente, o Thiago Albrecht, assumiu. Sim. E fez uma grande votação, né? Então, confirmando, né, que o seu mandato foi positivo para a sociedade, teve a aprovação dos eleitores. Mas aí teve uma troca, saiu a vereadora Mari Pimentel, que saiu antes do Partido Novo, e entrou o Ramiro. Essa troca foi positiva para o Novo? Olha, eu preferiria que a vereadora Mari não tivesse saído do partido, minha amiga, eu a convenci a vir para a política. E claro que eu acho que o Ramiro era um vereador que veio para o Novo e agrega sim ao Novo. Eu preferiria uma bancada que tivesse 3 vereadores, né? Em todo caso, né, eu não tenho como ditar os rumos da política e tampouco da vida pessoal de cada um. Respeito a decisão da Mari, até o último momento tomei café com ela para tentar fazer com que ela não saísse do partido. Mas, enfim, o caminho que ela escolheu e eu falei para ela que respeitaria, né? Acho que o Ramiro ele traz vários elementos para o Novo que são muito interessantes, né? O Ramiro foi secretário, né, na administração marquesã de serviços urbanos, que é uma área que atende a ponta da população em serviços que vão desde o lixo, asfaltamento, né, e tantas outras coisas. Agora, nas enchentes, a gente, até por o Ramiro ter ocupado um papel relevante no município, na administração anterior do Melo, ele ajudou muito no plano de governo que nós redigimos sobre o papel de prevenção das enchentes, o sistema de drenagem da capital, né, onde é que estão os gargalos de desenvolvimento, para poder discutir a concessão do DEMAI e tantos outros tópicos. Então, acho que o vereador Ramiro agregou muito conhecimento e experiência assim, para o partido e tem sido um grande parceiro. Tu brincava com ele, quando ele estava no PSDB, que ele era um tucano do bico laranja, é isso? Porque quando ele foi vereador junto comigo, ele votava tudo igual a mim, né? E então eu dizia, muitas vezes ele comprava brigas, comprava PSDB, né? Porque divergia do seu partido na ocasião, né? E votava sempre junto com o Novo, né? E já era super econômico também, né? Ou seja, eu dizia, cara, né? Tu que tá fazendo no PSDB, né? Então eu mexia com ele. E o vereador Thiago Albrecht também fez um excelente trabalho. O resultado da votação dele é resultado justamente do trabalho, do valor que as pessoas dão para aquilo que ele faz. Tem o espaço também na imprensa, onde ele já exercita suas opiniões, suas críticas. É um vereador que também traz uma outra visão, uma experiência também de uma trajetória diferente da do Ramiro. Então acho que é uma bancada que é complementar, que tem uma boa maturidade, experiência e também um domínio das ideias que o Novo defende muito interessante. Ou seja, o Novo está muito bem representado no debate de ideias no Parlamento Municipal. É a bancada do Novo, mas também é a nossa bancada, viu, deputado? É a bancada luterana, aqui da Universidade Luterana do Brasil. Eu ia dizer, eu não sou luterano, mas é verdade, é a bancada luterana. Os dois são luteranos. Vamos voltar para a participação do Novo na Prefeitura. Está encaminhada, então, essa participação? Deve ser no primeiro escalão, com alguma secretaria? Qual é a preferência do Novo? Então, essa é uma discussão que o Novo teve pela primeira vez, né? Porque a gente... a primeira eleição foi em 2016 do partido, quando eu me elegi vereador. Eu fui vereador independente durante toda a gestão marquesã. Depois, primeiro mandato do Melo, fomos independentes, mantivemos essa independência. E agora, nessa reeleição, nós discutimos... O vereador Amário foi meio oposição. Sim, mas... de toda forma, né, o papel da independência é elogiar quando está certo e criticar quando está errado, né? E eu acho que o que a Mari criticou, a própria investigação policial mostrou que ela tinha razão, né? Então, cumpriu-se o papel que o Novo trouxe para a política de ser Dois independente, mandatos né? independentes, então. Isso. Chegou a hora de entrar no governo? E aí a gente debateu internamente, será que a gente vai fazer esse movimento de participar do governo pela primeira vez? E o prefeito Melo fez um convite para nós, de que nós participássemos. E eu achei muito interessante as palavras que o prefeito Melo utilizou ao fazer esse convite, né? Que ele disse, olha, eu acredito, né, que o governo se torna um governo melhor se tiver um Novo junto conosco. E isso bateu forte na gente, né? Então a gente tem também uma responsabilidade enquanto partido político que disputou a prefeitura da capital de não simplesmente lavar as mãos pós-eleição e dizer, nós vamos seguir independente, criticando o que a gente achar errado e sem participar muito das decisões que poderiam ser ainda mais assertivas, né? E resolvemos ter um papel de maior protagonismo. Então, vamos indicar
quais são as áreas que a gente tem competência para poder contribuir, e o prefeito Mello, então, vai dizer o que ele acha que faz sentido, né? Não somos nós que fomos eleitos, foi o prefeito Mello, e nós, então, falamos que temos, então, a intenção de participar, sim, do governo, mas em áreas que nós tenhamos autonomia para tomar decisão, para poder fazer esse trabalho, e tenhamos condições de contribuir positivamente para que o serviço público na ponta melhore. Nós não queremos simplesmente ocupar um espaço para simplesmente ocupar, né? Acho que isso não é a forma com que o Novo faz política. Naturalmente, eu acho que algumas áreas que o Novo consegue contribuir mais desenvolvimento econômico, né, parcerias, áreas de administração, né, que tem a ver com mesmo... Né, planejamento, talvez? Planejamento, administração, mesmo no DEMAI, né, ajudando no encaminhamento da concessão. Enfim, são algumas áreas que nós teríamos quadros qualificados para poder participar. Nós tivemos muito cuidado de não ficar falando em nomes antes de falar em quais são as áreas ou as competências necessárias, né? Mas claro que a gente tem quadros que naturalmente as pessoas começam a perguntar, né? Por exemplo, Júlia Azardo, nossa vereadora suplente, né? A Júlia faltou 300 votos para se eleger vereadora. Foi uma pena. É arquiteta de formação, é uma jovem empreendedora, tem experiência empresarial, área de comercial, marketing, além de ter esse viés da arquitetura. Então, assim, é uma profissional que tem uma qualificação muito interessante e mostrou isso na campanha também. Então, a gente imagina que, naturalmente, ela seja um quadro qualificado para ocupar uma posição. Isso se ela não se tornar vereadora ao longo desse processo, já que tem discussões judiciais, inclusive de cassação de alguns mandatos. Outro nome, né, que está sendo ventilado é o do José Riesgo, que foi deputado estadual pelo Partido Novo. Ele é de Santa Maria, concorreu a prefeito em Santa Maria, não se elegeu lá, mas que também é um advogado com uma boa formação, já teve empresa, já tem experiência também de administração, trabalhou com o Marcel em Brasília, né, agora está nos ajudando na expansão do Novo no estado do Rio Grande do Sul, mas que seja qual for o nome, né, falei dois a título de exemplo aqui, né, mas nós temos economistas do Novo, tem pelo menos aí 4 economistas, né, que são mestres, doutores em economia, que são excelentes quadros, né, alguns trabalham comigo na Assembleia, outros trabalham na Câmara, outros estão em outros órgãos aí, não na administração pública, mas no setor privado, e que poderiam contribuir também com a gestão pública, mas que vai depender muito mais do prefeito, agora na composição, de fazer né, o convite de que, olha, eu gostaria então que essa pessoa ou que essa função fosse ocupada por um desses quadros do partido. Os 2 vereadores permanecem na Câmara, o Ramiro e o Thiago Albrecht? A princípio permanecem o Ramiro e o Thiago como vereadores, sim. Eles não querem assumir um cargo no Executivo? Eles têm preferência de ficar como vereadores e exercitar a vereança mesmo. O prefeito Mello não deu uma resposta ainda sobre qual secretaria será do Novo? Não. Deve ser uma, certo? Não sabemos, né? Não sabemos. A gente não chegou e falou assim, queremos 10 secretarias ou queremos né, uma secretaria. A gente falou sobre essas áreas e secretarias que nós entendemos que nós temos como contribuir, né? Me parece natural que, pelo tamanho da bancada, isso tenha alguma proporção de participação no governo, né, que geralmente acaba sendo assim que se monta um governo, até para quem não acompanha, né, isso é mais, talvez mais natural de ver essas proporcionalidades quando a gente olha para parlamentarismo, né, quando a gente vê na Europa como é que se monta governo em países europeus. Então, tu olha para a Espanha, para a Itália, para países nórdicos, tu tem muito isso, né? Bom, então a gente tem aqui 40% do parlamento, vamos pegar um partido que tem 12% de representação, outro que tem 5%, e eles vão ter 12% do governo e 5% isso é muito comum na Europa. Muito comum na Europa, né? No Brasil, por ser esse né, presidencialismo de coalizão, né, ou prefeitalismo de coalizão, no caso aqui, né, dos municípios, não acaba sendo exatamente assim, mas se guarda alguma, né, similaridade. Ou, pelo menos, eu acho saudável que se guarde alguma similaridade. Porque a democracia é isso, né? O prefeito, ele é eleito por 50% mais 1 da população. Não é 100%. E para ele ter a maioria na Câmara, muitas vezes ele precisa compor com não necessariamente quem pensa exatamente como ele pensa, mas sim com quem tem, às vezes, algumas ideias um pouco diferentes. O Novo não pensa exatamente como pensa Sebastião Mello, mas nós temos áreas onde a gente pensa parecido. Talvez dessas áreas que, nessa confluência, a gente possa contribuir para o governo Mello, né? O Novo sempre combateu a corrupção, né? Desde o seu início, e continua fazendo isso. Esses casos de corrupção na Secretaria da Educação em Porto Alegre, já devidamente comprovados e apurados pela polícia, pelo Ministério Público, não incomodam o Novo? Com certeza incomodam e devem ser apurados, responsabilizados e as pessoas presas, né? Porque eu acho que a primeira coisa é a seguinte: quando tu está na vida pública, Orestes, a primeira coisa que tem que pensar é: tu não tem como saber como é que as pessoas vão agir, especialmente na administração. Pega uma prefeitura, tu tem lá 15, 20 mil pessoas que estão ali. Será que não vai ter um que vai fazer algum desvio? A probabilidade é que vai.
A questão é como é que tu age diante de alguém que se desvia. Tu pode escolher relativizar, defender ou simplesmente fazer com que a justiça cumpra a sua função. O Novo acredita que o líder deve dar o exemplo e fazer com que a justiça cumpra a sua função. Na medida que haja algum desvio, essa pessoa esteja devidamente punida. O senhor acha que o prefeito Melo tomou todas as atitudes para combater a corrupção dentro da Secretaria de Educação? Eu acredito que, na medida do possível, ele tentou sinalizar isso e fazer. Eu acredito que, muitas vezes, o prefeito Melo ele esteve mal informado sobre o que estava acontecendo e acho que, muitas vezes, ele foi levado a acreditar que as coisas não eram tão graves como revelaram. E isso fez com que muitas das suas decisões, especialmente na época da CPI, pudessem, inclusive, fazer com que a CPI fosse prejudicada nos seus trabalhos. Agora, diante de todas as evidências, todas as informações... Mas aí o Melo não seria um tanto ingênuo? Difícil dizer se é ingenuidade, né? Mas, assim, de novo, se você tem uma secretaria onde você confia na secretária, dá autonomia para a secretária tomar decisão e ela comete desvios de conduta e tem gente ligada a ela que está cometendo desvio de conduta, eu acho difícil que o prefeito esteja a par de tudo. Realmente acho difícil, né? Hoje, num gabinete parlamentar... Mas a própria vereadora Mari Pimentel disse que avisou o prefeito do que estava ocorrendo logo no início, quando ela teve as primeiras desconfianças. O prefeito foi avisado? Foi avisado, mas entre ser avisado e ter a prova de que estava acontecendo, tem uma diferença, né? Eu, por exemplo, no debate de redes sociais da eleição, tiveram inúmeras pessoas que vieram dizer que o Novo era corrupto, que o Novo era isso, o Novo era aquilo. Só que as pessoas dizem muitas coisas e, enquanto não se provam as coisas, tu tá lidando com meras acusações e muitas vezes acusações motivadas pelas mais diversas finalidades. Então, eu acho que também é o papel da liderança política, da liderança pública, enfim, fazer com que as coisas sejam devidamente encaminhadas e apuradas para que não se cometam também injustiças. Eu acho que a vereadora Mari Pimentel teve muitos acertos na condução e teve muitos equívocos também. E eu falei isso para ela na condição de amigo e colega parlamentar. Acho que muitas vezes ela utilizou de expedientes que eu considero ruins na condução da própria CPI, seja em tomadas de quórum, onde, sem os vereadores estarem aprovando a sua presença, ela tirava votações e por aí vai. Acho que são posturas que minavam muitas vezes a credibilidade da própria atuação do parlamento. Além de algumas afirmações feitas com base a fatídica foto da reunião, prontamente virou acusações como se houvesse uma grande participação de todos os agentes que estavam naquela fotografia. Ora, fotografia por fotografia, todos nós, em alguma medida, já tiramos foto com algum agente público que, no futuro, a gente não sabe o que vai fazer. Vamos pegar um caso recente. Prefeito eleito de Canoas, Ayrton Souza, durante o processo eleitoral, ele me visitou no gabinete para pedir para que eu fizesse um vídeo apoiando essa candidatura. Eu acabei não gravando o vídeo. Mas e se eu tivesse gravado? Até então não tinha nenhum vídeo dele com dinheiro na cintura saindo. Imagina se eu tivesse feito o vídeo. Aí ia dizer, não, o Camozato participou daquilo. Então, sabe, esse tipo de coisa que a gente tem que ter uma certa cautela, né? Eu acho que muitas vezes a vereadora Mari não teve essa cautela, embora muitos dos elementos que estiveram num primeiro momento sendo sinalizados por ela, depois vieram a se confirmar e outros não. Então, assim... Mas ela disse aqui no Poder RS que não recebeu o apoio do Novo, do partido, e citou o seu nome, inclusive, do deputado Marcel também. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que a vereadora Mari tem problemas de memória, talvez. Porque nenhum partido, talvez... acho que poucos partidos dariam tantas condições para ela fazer o trabalho dela como o Novo deu. Eu acho que ela, inclusive, é injusta com o partido, talvez numa tentativa de justificar o seu resultado eleitoral, tomando decisão equivocada de sair do partido. Ela falou isso antes, inclusive, da campanha. Ela disse que se sentiu abandonada pelo Novo, pelo vereador Felipe Camozato, então, deputado Felipe Camozato, e pelo deputado também Marcel. Sim. Porque ela disse que só trabalhou com a sua equipe na apuração da CPI. Com a sua equipe de quem? Com a equipe do gabinete. Não, a equipe era da bancada do Novo. Nomeada na bancada do Novo. Escolhida e contratada pelo Novo. Notas oficiais do partido dando apoio. A CPI só foi aberta porque tinha assinatura do colega dela de Partido Novo, Thiago Albrecht. Todas as acusações que foram feitas contra a vereadora Mari Pimentel, muitas delas feitas pelo prefeito, pela liderança de governo, foram respondidas pelo Novo, institucionalmente, através, inclusive, de notas oficiais. Então, assim, de novo, eu acho que a vereadora Mari
teve muitos acertos, mas teve muitos equívocos. E um deles é que a vereadora Mari, ela não demonstra ter uma boa memória, ou talvez não tenha a devida gratidão de todo o recurso que ela teve para poder fazer seu trabalho. E muitas vezes ela exigia que as pessoas fizessem coisas que as pessoas discordavam para que fizessem a vontade dela. Eu discordava da forma com que a Mari escolheu atuar. Falei isso para ela desde antes dela abrir a CPI. Aliás, tivemos uma reunião com o diretório do Novo, colega dela, Thiago Albrecht. Eu estava participando dessa reunião, onde nós decidimos que não seria feita uma CPI, que seriam encaminhadas as denúncias para as autoridades competentes, Ministério Público, Polícia e tudo mais, após as reuniões feitas com a Prefeitura para dar ciência dos problemas. A vereadora Mari, num dia concorda, no outro dia abre a CPI. Então, assim, como é que ela vai dizer que o Novo não apoiou, se tudo que o Novo concordava em fazer junto com ela, ela depois decidia diferente? Né? Como é que ela vai dizer assim, o Camozzato não me apoiou em fazer aquilo que o Camozzato disse que não ia fazer? Então, assim, me parece assim, irrazoável, né? Irrazoável. De novo, né? Eu acho que a vereadora Mari é minha amiga, né? Eu gosto dela, eu acho que ela é uma pessoa bem intencionada, competente, qualificada. Vocês estiveram juntos, inclusive, na campanha municipal. Sim. Né? Ela lhe apoiou. Não de maneira fez algumas aberta, reuniões. né? Não de maneira aberta, né? Inclusive, veja que curioso, né? Se o Novo fosse tão ruim assim, se eu fosse uma pessoa tão ruim assim, por que a Mari pediria voto para o Camozzato na campanha, faria reuniões, né, em favor do Camozzato na campanha e tudo mais? A vereadora Mari é incoerente, então? É isso, ela mesma está... Então, assim, por isso que eu trato com muita delicadeza isso. A vereadora Mari é minha amiga, é uma pessoa competente, qualificada. Muito daquilo que a Mari apurou mostrou-se verdadeiro. Ela tem muita competência em tudo que depois foi revelado. Aliás, os afastamentos, né, os recursos públicos desviados, né, as prisões que estão sendo feitas, né, tudo isso iniciado pelas denúncias que a Mari fez. Então, é preciso deixar o mérito com a vereadora. Acho que, inclusive, a votação que ela recebeu na reeleição é uma votação incompatível com o trabalho realizado pela Mari. E eu mandei mensagem para ela, inclusive, logo após a eleição, falando isso, né, e lamentando pelo resultado, né. Agora, eu acho que ela tomou decisões equivocadas, né. Como é que alguém que fala sobre tudo isso, da coerência, da combate à corrupção, né, de ganhar o apoio e tudo mais, vai para um partido que, bom, tem um dos colegas dela de partido que se elegeu, que ela ajudou a eleger, sendo candidata, que está respondendo cassação por compra de votos. Com um vídeo dizendo que foi lá e teria pago gasolina para motociclistas abastecerem gasolina paga para comprar voto em troca de voto e adesivar a moto. Né? Então, assim, o que o partido que ela está hoje fez na CPI? Assinou a CPI? Não assinou a CPI. O partido se manifestou, o partido que ela decidiu ir se manifestou a favor dela? Eu não lembro de se manifestar. Então, eu acho que ela é muito injusta com o Novo e com as lideranças do partido que sempre deram toda a autonomia e condições para ela trabalhar. O Marcel e eu nunca prometemos para ela, aliás, fomos muito claros, inclusive para ela, que nós não iríamos ficar defendendo todas as acusações e CPIs e todas as formas com que ela conduziu o processo, inclusive, como eu falei, muitos atos que a gente considerava equivocados, de verificação de quórum, quando não havia quórum presente e conduzir uma votação, porque a gente achava que a forma com que ela escolheu atuar não era a forma que a gente achava a mais efetiva para a resolução dos problemas. Mas, enfim, respeitamos, e mesmo assim ela foi lá e fez, né? E conduziu o processo, e chegou aos resultados. Então, assim, eu desejo que a Mari não abandone a política, tá? Que a Mari possa seguir fazendo seu trabalho, possa voltar a contribuir com a vida pública, e lamento muito que ela não tenha sido reeleita. Se ela tivesse permanecido no Novo, o Novo certamente teria tido 3 vereadores agora, e um desses vereadores seria a Mari Pimentel. Para encerrar esse assunto, Mari Pimentel, mas ela aqui no Poder RS, há 15 dias, disse que o Novo pratica a velha política. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, de novo, né? Eu acho que a Mari, infelizmente, está buscando justificar o seu insucesso eleitoral em terceiros. Né? Tem dificuldade de olhar para si, de que ela toma decisões equivocadas, teve a saída do partido que foi equivocada, tomou decisões sozinhas, esperando que terceiros fossem abraçá-la, né? Sem combinar com as pessoas. Então, os resultados, eu acho que foram consequência dessas decisões que ela tomou, e eu lamento, mas não é responsabilidade do Novo ela não ter sido reeleita, né? A responsabilidade é dela, e ela precisa compreender isso para que ela possa, inclusive, corrigir
esses equívocos de jornada e possa voltar para a vida pública. Acho que talvez a velha política talvez seja justamente as atitudes de quem busca um partido pela conivência meramente eleitoral, mostrando inclusive a incoerência do que o partido defende, né? De novo, eu não vi os republicanos assinando a CPI, que ela reclamou da falta de apoio do Novo. Não foi o Republicanos que cedeu os seus assessores para fazer a investigação. Não foi o Republicanos que fez as notas oficiais em defesa dela. E não foi para o candidato do Republicanos que ela perdeu o voto. Vamos falar sobre o Novo, então. O Novo surgiu como uma grande novidade mesmo na política, sem aceitar recursos públicos do fundão eleitoral. Teve um grande sucesso nas primeiras eleições. Depois parece que teve um cansaço. Qual é o futuro do Partido Novo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul? A gente teve uma eleição muito interessante agora em 2024, Orestes. Nós crescemos muito, o Brasil inteiro, né? Foi um crescimento muito expressivo. Muitos vereadores eleitos, prefeitos eleitos, vice-prefeitos eleitos. A gente teve aí recorde de eleição em todos os cargos, inclusive em municípios disputados. Então, assim, o nosso maior desafio é em 26 superar a cláusula de barreira. Sem dúvida alguma, esse é o desafio que está posto do Novo hoje. O Novo inicia em 2016, aquela primeira campanha onde nós concorremos somente em 4 capitais brasileiras. Desculpa, 5 capitais brasileiras. Então, a primeira eleição do Novo foram 5 capitais. Das 5 capitais, nós elegemos em 4, né? Foi Porto Alegre e eu me elegi. Aí teve eleição de vereador em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 2018, nós elegemos aí governador Romeu Zema em Minas Gerais e 8 deputados federais. Em 2020, nós poderíamos ter disputado eleições em milhares de cidades brasileiras e, na época, o então presidente do partido, João Amoedo, vedou a disputa em uma série de cidades. Só que no estado do Rio Grande do Sul, foram aí cerca de 15 cidades que foram vetadas pelo presidente João Amoedo e a sua diretoria do Partido Novo, no Diretório Nacional, de ter disputa eleitoral aqui no estado. Isso fez com que a gente, em vez de disputar em 20 cidades, disputássemos em apenas, foram 4 ou 5 cidades. Né? E nas cidades que nós disputamos, nós elegemos. Nós elegemos em Santa Cruz do Sul, nós elegemos em Canoas, nós elegemos em Caxias do Sul e em Porto Alegre. Mas se nós tivéssemos disputado em todos os outros municípios que nós estávamos prontos, nós teríamos eleitos mais um monte de vereadores, e que saem inclusive prefeitos, mas nós não fomos autorizados a isso pelo então presidente João Amoedo. A grande crise do Novo tem muito a ver com o Amoedo. Muito a ver, muito a ver. Isso era 2020, né? Em 2022, na eleição para deputado e presidência da República, teve toda aquela crise que o João tentou ser o presidenciável de novo. Ou seja, o Amoedo, ele era presidente do partido, sai da presidência para concorrer em 2018. Não ganha a eleição como presidente da República em 2018, volta a ser presidente do partido. Aí em 2022 ele quer mais uma vez ser candidato à presidência da República. Ou seja, estava virando um partido pessoal, né, de causa pessoal. Tudo aquilo que o Novo, na sua essência... Praticando a velha política. Exato. O Novo tinha na sua natureza ser um partido de ideias e não de pessoas, onde não tinha cacique. E o Amoedo tinha virado um cacique, onde o que o Amoedo concordava era o que era feito, o que ele não concordava não era feito. Chegou ao ponto dele querer se autoafirmar presidenciável, impor a sua candidatura, mesmo todos os diretórios estaduais não querendo que ele fosse candidato, e além disso, ele quis posicionar o partido como oposição ao então governo Jair Bolsonaro, sendo que a bancada de deputados do Novo não concordava em ser oposição, queria ser independente. Então, assim, era uma coisa de louco, né? Pensa assim, para quem está nos acompanhando, assim, ter uma ideia. Imagine uma bancada de um partido onde o presidente decide que o partido será a oposição e a favor do impeachment do presidente, mas se um processo de impeachment vir a votação no Congresso, os deputados vão votar contra. Isso é esquizofrenia, uma loucura. E isso estava sendo praticado. Bom, não à toa, o Novo, naquela época, perdeu muitos filiados, muita gente saiu do partido, ficou braba com o presidente do partido, João Amoedo, né? E nós, né, dirigentes estaduais, mais mandatários, junto com um grupo grande de filiados, fizemos aí toda uma série de reuniões, abaixo-assinados, mudanças internas, para que nós pudéssemos retomar a estrutura partidária para aquilo que o Novo se propôs a ser, uma instituição partidária séria, com governança independente, sem cacique, e que tivesse as ideias em primeiro lugar, né? E as pessoas como servis às ideias, aqueles princípios e valores. E nós fizemos isso. Felizmente, nós conseguimos, então, né, fazer com que o Novo voltasse a ser dos seus filiados, né, e não de uma pessoa. E aí, de 2022 para 2024, nós tivemos um processo de 2 anos apenas de reestruturação partidária.
Porque em 2022 nós tivemos um fracasso eleitoral decorrente dessa crise toda. Imagina, era o Novo perdendo filiados, o Amoedo gritando que queria impeachment do Bolsonaro, e o Novo numa disputa eleitoral onde tinha Lula no pleito. Aí o eleitor confuso, né? Mas peraí, como é que eu vou votar no candidato do Partido Novo, que diz que é de direita, mas o cara que fundou o partido, que era presidente, diz que vai votar no Lula? Que loucura é essa? Então o eleitor não confiava na instituição porque não via coerência entre o discurso e a prática, porque a maior liderança do partido, que na verdade estava sendo saída do partido, estava fazendo uma mensagem controversa. Então nós tivemos que recuperar essa identidade partidária, recuperar a mensagem para o nosso filiado e nosso eleitor de que não, o Novo não é a opinião do João Amoedo. O Novo é aquilo que o Novo sempre foi. É um partido de direita, que tem liberais e conservadores e que rejeita o petismo e todas as suas, todos os seus braços, né, aliados. E isso teve que ser feito um trabalho de 2 anos de recompor diretórios municipais, recompor diretórios estaduais, buscar candidaturas, etc. Foi um trabalho muito desgastante. No início desse ano, no primeiro semestre, eu encontrei o ex-deputado Fábio Osterman diversas vezes no interior do estado, em Santa Maria, em Santa Cruz, em Bento Gonçalves, e ele sempre fazendo reuniões, né, com integrantes do Novo. Nós tivemos remontando o partido. É isso, nós tivemos que correr contra o tempo. Só que o que acontece? Por conta da eleição de 2022, nós caímos de 8 federais para 3. O governador Romeu Zema se reelegeu, sim, por conta do resultado positivo do seu trabalho, mas foi um grande revés. E isso comprometeu a eleição. Primeiro, em 2020, quando a Amoedo não deixa nós concorrermos em um monte de município, a gente não conseguiu formar lideranças para ter mais candidatos em 22 a deputado que pudesse depois ter um melhor resultado eleitoral em 22. Então, 2020 foram as sementes plantadas do fracasso de 22, somado ao discurso, né, esquizofrênico da liderança de que o partido era de direita, mas o Amoedo pedia impeachment do Bolsonaro e pedia voto para o Lula, né? É uma loucura completa. Amoedo sai, o partido se reergue, se reorganiza em torno dos seus princípios e valores. O partido está batendo recorde de filiados, cresce como nunca cresceu, né? Nós nunca tivemos tão grande como tivemos no passado. Em 2024, nós batemos recorde de municípios concorrendo, recorde de políticos eleitos. Ou seja, plantamos as sementes corretas agora para que em 26 nós façamos uma grande eleição. Retomou o seu caminho. Retomou o seu caminho. Mas foi muito suor para isso. Na grande crise, né? O senhor chegou a pensar em sair do Novo? Olha, chegou um momento onde o que a gente tinha de mensagens por parte das lideranças partidárias que tinham vínculos com o Amoedo é de que pessoas como eu, como Marcel Van Hatten e outros parlamentares tomariam um veto do Novo para voltarem a ser candidatos. Então chegou num momento em que eu achava que eu não poderia ser candidato a deputado pelo Novo, que eu ia tomar uma bola preta, né, por lideranças partidárias que eram ligadas ao Amoedo, porque eu não concordava com o impeachment do Bolsonaro. Então era uma loucura, né? Chegou a esse ponto. Infelizmente, as coisas tomaram outro rumo, deixaram de ser esse caciquismo, né? Que é até muito curioso. Dias atrás me mandaram um print de uma mensagem do Amoedo dizendo o Novo precisa devolver o partido para os seus fundadores, né? Para voltar a ser grande. Uma loucura completa, né? Acho que assim... acho que o João Amoedo teve muitos méritos na fundação do partido, né? Fez um trabalho espetacular em criar uma estrutura partidária tão diferente de tudo que a gente vê na política, né? Quem conhece o Novo, quem acompanha o partido, nota a diferença que tem de quadros, de governança, de trabalho produzido, de transparência, né? Especialmente agora que a gente tem recebido muitos quadros de outros partidos que migram para o Novo, né? Não é o Camozato que sempre esteve no Novo que está falando. Se perguntar para o Ramiro, que esteve no PSDB, né? Ou para outros que já tiveram no PP, no DEM, no PL, né? Todo mundo diz assim, nossa, realmente o Novo é muito diferente, né? E eu vou citar uma coisa que eu acho que é muito importante que todo mundo saiba, né? Todos os seus assessores, os assessores do Ramiro, já era assim também, da própria vereadora Mari, né? São escolhidos de forma muito profissional. Né? Não é o QI, o que indica, né? Tem uma seleção, tem análise de currículo, tem entrevistas, isso dá oportunidade para vários quadros, vários profissionais, né, das mais diversas áreas possam ingressar na política, né, do jeito certo. É verdade, é verdade. Isso é um grande mérito. E eu não quero aqui também falar assim, como se o Novo fosse a bolachinha mais recheada do pacote. É um grupo de pessoas que está sujeito a errar, acertar, que vai amadurecendo, né? Já tivemos nossos erros no passado, aprendemos com eles, estamos crescendo. E tem excelentes quadros em outros partidos aí, tem grandes parceiros, né, bons políticos, bons dirigentes, que a minha visão de futuro, Orestes, é que o Novo seja um dos grandes partidos de direita do país e que possa ser uma casa para quem é de direita, qualificado e honesto, que possa ser
aí parte do nosso time. É isso que nós queremos ser, porque nós temos uma visão de transformação do Brasil para que todos os brasileiros possam ter um país próspero. Do mais pobre ao mais rico, o povo brasileiro merece um país melhor e o partido que reúne essas características para fazer a transformação é o Partido Novo. Muito bem, vamos fazer um brevíssimo intervalo aqui para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania e também em nome de Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega e para o final de ano. Passe um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre e vai buscar o seu, vai escolher, né, e comprar o seu espumante, o seu vinho tinto aí para as festas de final de ano. Depois do intervalo a gente vai falar o que o Felipe Camozato está fazendo na Assembleia Legislativa para transformar o nosso estado. Já voltamos. Voltamos com o Poder RS aqui na Ubra TV, TV Cultura Rio Grande do Sul. E em breve, hein, pessoal, Multi RS. Está chegando um novo canal aqui no Rio Grande do Sul. Este canal não vamos mudar de casa, mas tudo vai passar a ser multi a partir de janeiro. Olha só, a Prefeitura de Canoas está presente na vida dos canoenses, com obras na educação, na saúde, no asfaltamento de ruas e avenidas. E é claro que não seria diferente com a reconstrução depois da enchente. A Prefeitura já buscou investimentos de R$1 bilhão e as obras do cinturão de diques já começaram para garantir segurança de todos. A outra coisa muito importante, não esqueça de pagar o seu IPTU 2025 com desconto. Prefeitura presente, trabalhando por Canoas. Voltamos com o deputado estadual Felipe Camozato, agora para falar um pouco das ações na Assembleia Legislativa. O senhor foi o único deputado estadual dos 55 que votou contra o aumento dos servidores. O senhor é contra o servidor público? De maneira alguma, de maneira alguma. Mas vamos lá, né? Eu acho que no ano onde a gente teve a pior tragédia climática do nosso estado, onde muitas pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas ou ainda não tiveram as suas casas reconstruídas, as empresas, né, retomaram, muita empresa que quebrou, enfim, não me parece ser razoável
a gente fazer um aumento de salário acima da inflação. 5,35% acima da inflação. Exato, sabe? Assim, eu acho que é uma mensagem que passa que é muito ruim, tá, Orestes? A gente já teve, ao longo deste ano, algumas votações que eu também fui contrário e fui muito duro na crítica, como, por exemplo, o próprio pacote, logo após a enchente, que o Eduardo Leite resolveu contratar um monte de CC, criar um monte de função gratificada, cargos e tudo mais, e que tinha um impacto aí de quase 8 bilhões de reais. Fui muito crítico, dizendo que, olha, a gente não pode, num momento tão crítico, dar uma mensagem para a sociedade de que a máquina pública vem antes do cidadão. A gente não pode se portar como uma espécie de senhores feudais e tratar a sociedade como servos. Porque é essa mensagem que passa, sabe? O cidadão, no final do dia, né, eu não quero entrar no mérito de se uma pessoa que ganha R$5 merece ter seu salário reajustado ou não. É óbvio que a inflação corrói o poder de compra de todo mundo. É óbvio que num contrato de trabalho a pessoa espera manter o seu poder de compra e por isso o reajuste inflacionário ele deveria ser feito. Agora, no momento em que a gente está nessa crise que a gente está vendo, não me parece razoável que aquele cidadão que perdeu tudo, está desempregado, né, está passando uma condição super delicada lá na Vila Farrapos, ele seja obrigado a pagar um reajuste acima da inflação para o camarada que ganha 10 mil reais. Que já está empregado, que está seguro. Que nunca deixou de receber o seu salário, que tem estabilidade, que está seguro, entendeu? Eu acho isso irrazoável. E isso é irrazoável tanto, né, para esses casos, desses servidores, como seria para deputados, né? E a gente vota contra o próprio reajuste de deputados. Então, assim, eu acho que a mensagem que passa, de novo, né, nós somos lideranças para as pessoas. Nós temos que dar exemplo, entendeu? E a gente não está dando esse exemplo. Se o reajuste fosse da inflação, o senhor concordaria? Eu acho que seria mais razoável. Não sei se eu não votaria contra também, por conta do ano, né, extraordinário. Neste ano específico. Tá? Mas eu acho que aí a crítica seria diferente, né? Eu acho que o fato de ser acima da inflação, ele já vira um pouco assim, deboche, sinceramente, tá? E aí tem gente que mandou mensagem, servidores, dizendo, pô, mas não está valorizando a carreira do servidor. Não é nada disso. Eu valorizo sim, acho que não existe serviço público bem prestado se não tiver servidor bem remunerado, tá? Não é esse o ponto. E também não acho que tenha que, né, fazer com que essas pessoas tenham um salário de pobreza ou coisa do gênero. Não é isso. A questão é justamente de que, num ano tão extraordinário, onde as pessoas ainda não conseguiram retomar suas vidas, não me parece razoável que a gente priorize o recurso público para quem tem uma vida mais segura e digna e estável do que quem não está tendo. A polêmica dos últimos dias é a concessão da medalha do Mérito Farroupilha ao líder do MST, João Pedro Stedley. Qual é a sua opinião sobre isso? Mais uma vez, o parlamento não dando exemplo. O sujeito que lidera uma organização que invade propriedade, que desrespeita as leis, que tem um histórico, inclusive, de agressões, violência, depredação. Eu acho que, assim, é constrangedor, tá? Desvaloriza a premiação, a honraria. Acho que ofende todos aqueles merecedores dessa premiação que já receberam no passado. E se isso fosse a plenário, porque não vai a plenário, certamente eu votaria contrariamente. Chegou a hora de mudar as regras da concessão dessa honraria? Eu acho que sim, né? Inclusive olha, isso já aconteceu várias vezes, tá? Tem que ir no mínimo a plenário para votação. Tem algum deputado que vai lá e faz uma tentativa de... porque vamos ser sinceros, por que diabos, né, o deputado do PT escolheu o cara do MST? Para chamar atenção, é para lacrar, ele quer a polêmica. Assim como quando no passado escolheram o Jean Willis, queria a polêmica. Quando escolheram o Eduardo Bolsonaro, queria a polêmica. O que a regra da medalha diz? Relevantes serviços prestados ao povo gaúcho ou ao Estado do Rio Grande do Sul. Quais são os relevantes? Né? E aí tem um problema. Nenhum dos três, né, deveriam receber essa medalha? Eu acho que desses três nenhum citados dos agora? Três, né, se não nada tiver, contra os se três, não tiver mas fizeram justificado, algo muito relevante para o Rio Grande do Sul. Se tiver justificado, né, a prova da relevância, é outra coisa. Me parece que não, tá? Me parece que não. E aí é o seguinte, Orestes, mais do que o que me parece, porque eu estou falando sobre a minha opinião, é o que deve parecer para a maioria do parlamento, que é a representação do povo gaúcho. E aí eu acho que sim, tem que mudar a regra de escolha dos homenageados, porque se você está dando uma honraria que representa o povo gaúcho, nada mais justo de que o povo gaúcho valide a honraria. Então não faz sentido um parlamentar poder indicar e ninguém fazer juízo. Claro. Hoje a mesa diretora avaliza, que eu acho também que é um problema, porque a mesa diretora virou basicamente uma carimbadora de indicação. Sim. Não entra na discussão de mérito. Não rejeita ninguém. Não rejeita ninguém. Né? Eu acho que isso é tirar o corpo fora, tá?
Mas, enfim, não quer ficar na mesa diretora? Então faz o seguinte, hoje na Assembleia funciona assim, para botar um projeto em votação, na ordem do dia de votação, na reunião de líderes, que antecede a semana anterior daquela sessão de votação, os líderes, cada bancada, pode aprovar a pauta ou vetar algum projeto da pauta. Se 3 bancadas vetarem algum projeto da pauta, ela não pode ser votada na semana seguinte. Eu acho que essa é uma coisa razoável para ser um contrapeso a esse tipo de situação. Ou seja, não precisa levar para plenário para a gente ficar discutindo uma tarde inteira quem merece ou não na tribuna. Mas na reunião de líderes, que não tem a discussão do mérito, cada bancada apresenta se veta ou não veta. Porque aí, se a bancada diz, não, deu 3 bancadas que vetam o nome do Stedley. Bom, o PT vai ter que buscar essas bancadas para discutir internamente. Como é que eu faço para conseguir o teu não veto? Troca o nome. Né? Claro. Então seria mais razoável, na minha opinião. E se trancar a mesa diretora nos líderes, aí sim poderia ir a plenário. Porque aí os 55 deputados representam a maioria do povo gaúcho. Também é outra alternativa. O que não pode não ter nenhuma discussão, né? E a gente ter uma medalha importante, né, do mérito Farroupilha e para alguém que boa parte dos gaúchos não concorda. Exatamente. Mais que isso, fico indignado. É uma outra solução que tu propôs que eu também acharia uma solução razoável, né? Se a mesa diretora não se manifestou, um colegiado de parlamentares pode pedir para que seja votado em plenário. Isso. Né? Tem um projeto novo, né, tramitando tem vários, aqui. Tá? Porque, assim, eu acho que tem que enfrentar essa situação. Tem sim. Aliás, o fato de Parece menor, mas não é. É que assim, o fato de que mais ano ou menos ano, isso volta a ser polêmica, porque se foi polêmica, quando eu citei esses outros nomes, do Eduardo Bolsonaro, do João Willis, virou polêmica na época. E teve projetos protocolados para mudar a regra. Naquela ocasião, não enfrentaram, não resolveram. Bom, voltou a ser polêmica. Se isso não for enfrentado, mais dia menos dia, voltará a ser polêmica algum nome. Porque vai ter algum deputado que vai querer lacrar e vai pensar num nome para ganhar polêmica na rede social. Últimos 2 minutos do Poder RS especial hoje com o Felipe Camozato. Eu quero aproveitar que nos últimos dias aqui foi aprovado um projeto de solteria. Solteria é sempre difícil aprovar projeto, né, no parlamento, né? Tem que ter uma construção política e foi aprovado o sandbox regulatório. O que trata esse projeto? Ele é um projeto de desburocratização da inovação. Sandbox em inglês é caixa de areia, né? Para que serve a caixa de areia? Para tu botar a criança lá e ela não se machucar. Ela pode brincar e o pai e a mãe ficam despreocupados porque se ela cair, é areia, né? Mais ou menos é a mesma lógica, tá? O sandbox regulatório é o seguinte, bom, temos um protótipo, uma inovação muito disruptiva, alguma coisa que a gente não conhece. Se a gente não conhece, não tem regra para regrar aquilo. Como é que a gente evita que aquilo possa causar dano a terceiro? Inteligência artificial, por exemplo. Inteligência artificial, algum tipo de ferramenta financeira diferente, uma nova tecnologia para, sei lá, pulverização de defensivo agrícola, né? O drone para pulverização, e por aí vai. Ou seja, a gente não sabe sobre o que a gente está regulando. A gente só está dizendo o seguinte, hoje, se tem uma grande inovação, ela é negada pelo poder público. O poder público diz, isso eu não conheço, não pode. Não vou te dar autorização, não vai ganhar licença, não vai ter autorização para funcionar. Assim, que país que vai ter um Elon Musk, se toda vez que surge uma grande inovação, ele diz, não pode, não tem previsão legal. A lógica da inovação é justamente não ter a previsão, né? Claro. Porque aquilo que já foi previsto já não é mais inovação. Ou seja, nós nos comportamos, de certa forma, com uma estrutura burocrática anti-inovação. O sandbox regulatório, ele basicamente faz o seguinte, ele diz assim, nós vamos montar um ambiente experimental, como se fosse uma caixa de areia, onde quando surge uma grande inovação, em vez dela seguir a burocracia tradicional, ela recebe uma autorização temporária para poder operar num ambiente regulatório controlado, ou seja, se é uma coisa de transporte, bom, então tu vai poder testar essa tecnologia de transporte em tal localidade, sobre essas regras, durante 1 ano, renovar por mais 1 ano. Nós vamos observar o que é essa tecnologia. Na medida que a gente observar, nós vamos criar as regras para poder fazer com que dê segurança jurídica. Baita projeto. Muito bom. Felipe Camozato, obrigado pela presença aqui no Poder RS. Essa casa é tua. Muito obrigado pelo convite. Prazer ter estado contigo, com toda a audiência. Poder RS de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã aqui na Ubra TV, TV Cultura Rio Grande do Sul. Em breve, Multi RS. Uma boa noite a todos e fiquem bem.